Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, você é muito bem-vindo aqui e é bem-vindo também a se inscrever para que você não perca os nossos vídeos. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 9. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 27 e nós vamos fazer uma análisezinha breve a respeito dessa história, e com certeza essa história vai abençoar a nossa vida, porque a palavra de Deus ela é muito útil em todas as coisas, do início ao fim. Então vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 9, no Novo Testamento, para quem não sabe, segunda parte da Bíblia. Então vamos lá, Mateus 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Vamos parar aqui. Essa história de 2 cegos que, como o texto já nos diz, eles ouvem que Jesus está passando, aonde Jesus passava, e uma multidão atrás de Jesus, e eles clamam a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão, se compadece de nós. E quando Jesus chega, e quando Jesus ele entra na casa e esses cegos estão ali perto de Jesus, eles se aproximam, Jesus ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim: vocês creem que eu posso fazer isso? Primeira coisa que Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem prontamente: sim, nós cremos que o Senhor pode fazer isso. E quando Jesus toca nos olhos deles, o texto não diz que imediatamente os seus olhos se abriram. O texto diz: Jesus toca nos olhos deles e Jesus fala uma nova frase: seja feito de acordo com a vossa fé. Então, aí sim, os olhos se abriram e eles enxergaram. Essa história aqui, relatada na versão de Mateus, ela está bem curtinha, mas muito bem objetiva. Pessoas estavam precisando do socorro que só Jesus podia dar. Elas sabiam que só Jesus podia dar. Elas vão a Jesus e elas ouvem de Jesus uma pergunta: você acredita que eu posso realmente fazer isso que você está me pedindo? E elas respondem: sim, eu creio. E Jesus não vai sair fazendo, não. Jesus ele vai condicionar o resultado daquela petição de milagre. Faça-se conforme a sua fé. Muitas vezes a gente faz orações e a gente pede a Deus a plenos pulmões, em muitas lágrimas, faz clamor. A gente às vezes pede por anos, determinada coisa e não acontece. E a gente precisa compreender que existem sim algumas vezes em que não acontece porque Deus não está de acordo, mas certamente Ele vai nos fazer compreender que essa não é a vontade dEle e Ele vai sim nos dar coisa com certeza melhor. Mas aquilo que a gente tem que parar para refletir também é que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente tanto pede por tanto tempo, é simplesmente por nossa culpa. Não é porque Deus não tem poder, ou Deus não sabe fazer, ou Deus não quer fazer, ou Deus ele não te ama mais, não quer te abençoar, Ele quer que você sofra, não é nada disso. É o tipo de pensamento que às vezes passa na nossa cabeça no momento de desespero, e tem alguém que adora se aproveitar do momento de desespero do ser humano e
e pensar que Deus não quer me abençoar, que Deus não me ama. O diabo adora que a gente pense dessa forma. Mas muitas vezes aquilo que a gente pede não acontece exatamente porque nós não temos fé para isso. A gente pede, ora, às vezes faz jejum em prol de algum assunto específico, faz clamor, faz uma campanha de oração e nada acontece. Às vezes, Deus não está de acordo, Ele não vai querer fazer. Pode ser, mas como eu falei, Ele vai dar coisa melhor. E Ele vai nos fazer saber que aquela não é a vontade dEle. Mas muitas vezes Deus até quer nos abençoar naquela área. Muitas vezes, quando a nossa oração chega a Deus e Ele analisa, Ele até concorda. Ele até concorda e Ele até quer fazer. Ele sabe que vai nos trazer benefício, Ele sabe que vai nos deixar felizes. Mais importante, Ele sabe que o nome dEle vai ser glorificado ainda mais através da nossa vida. Mas muitas vezes essa bênção não chega na nossa vida porque nós não cremos. E é uma coisa muito controversa, porque a mesma pessoa que pede a Deus uma coisa não acredita que Deus possa fazer. É por isso que Jesus pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer? Eles falaram sim. Aí depois Jesus vai fazer um novo comentário. Faça-se conforme a vossa fé. Não é conforme o meu poder. Não é conforme a autoridade de Deus. É conforme a sua fé. Quando algo tiver que ser feito na sua vida apenas pela vontade, pela autoridade de Deus, certamente Ele fará, você querendo ou não. Mas quando diz respeito ao que você está buscando em Deus, aquilo que você está clamando ao Senhor, você está requerendo a Deus, aí sim, faça-se conforme a sua fé. Esses homens não foram curados porque pediram a ajuda de Jesus. Eles foram curados porque eles creram, eles acreditaram que Jesus podia fazer aquilo. A fé deles foi o instrumento que Jesus usou para curá-los. E, gente, olha que coisa curiosa, eu fico lendo os textos bíblicos e nos detalhezinhos a gente vê como o detalhe ele enriquece ainda mais o texto. Eles eram cegos, correto? Mas o que o texto vai dizer lá no comecinho? Como eles chamaram Jesus? Filho de Davi. Uma das maneiras de chamar ao Filho de Deus, ao Messias, é filho de Davi. Mas esses homens, eles eram cegos, humanamente cegos, mas espiritualmente a visão deles estava melhor do que de muita gente que podia enxergar. A visão dele estava melhor do que dos fariseus, estava melhor do que boa parte dos judeus, porque mesmo sem enxergar com os olhos carnais, só de ouvir o que falavam acerca de Jesus, eles já tinham compreendido, de acordo com as Escrituras, que aquele era de fato o filho de Davi, ou seja, o filho do Deus vivo. Esse é o indício mais irrefutável da fé desses homens. Mesmo sem enxergar fisicamente, eles enxergaram espiritualmente que aquele que passava era o filho de Davi que as Escrituras tinham prometido. E quantas pessoas conseguem enxergar com os olhos carnais, mas não conseguem enxergar espiritualmente que Jesus é o Filho de Deus? Quantas pessoas diariamente, até mesmo no nosso convívio social, às vezes no nosso trabalho, às vezes, lamentavelmente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, pessoas que têm uma visão física perfeita, não usam óculos, não precisam de nenhum tipo de ajuda
oftalmo, digamos assim, mas espiritualmente, com os olhos espirituais, são cegas, totalmente cegas, porque não conseguem enxergar a divindade em Jesus Cristo. Esses homens não. Esses homens primeiro tiveram os seus olhos espirituais abertos ao ouvir falar de Jesus e crer. Depois, Deus só completou a obra e abriu os olhos carnais deles também, para que eles também pudessem contemplar agora todas as maravilhas que Jesus fazia ao longo dos caminhos para onde ele ia e contemplar tudo que Deus faz, a natureza, o ser humano. Então, gente, esse texto, ele é um texto muito especial, é muito curto, muito objetivo e muito rico. Ele é muito rico para que a gente tenha um crescimento espiritual, para que isso agregue no nosso conhecimento também de quem é Deus e da maneira que ele age. Deus, ele ama abençoar, ele tem prazer e alegria em abençoar. Mas muitas vezes, a ação de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus para chegar na nossa vida precisa passar pela nossa fé. Se nós cremos que Jesus pode fazer, se com a boca nós afirmamos que Jesus pode fazer, nós precisamos com o nosso espírito crer de fato que ele pode fazer. Esses homens não enxergavam nada fisicamente, mas eles enxergaram espiritualmente que aquele homem era o Filho de Deus. Eles enxergaram que Jesus era o filho de Davi. E por causa dessa fé, que não dependia daquilo que eles viam, Deus abriu os olhos carnais deles também. Nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos espirituais, porque talvez você esteja tão acomodado a ter a sua visão física perfeita que você esteja querendo até mesmo usar a sua visão física para enxergar coisas espirituais, e você nunca vai conseguir. Tem perguntas na nossa vida que não tem respostas humanas, a gente só vai conseguir entender no campo espiritual. Muitas vezes a gente faz essa troca, a gente quer enxergar coisas espirituais com os nossos olhos. Fazer como Tomé fez. Tomé, ele foi além do que se chame incredulidade, porque nem nos próprios olhos ele confiou, né? Tem quem diga só acredito vendo, mas Tomé quis até mesmo tocar as feridas de Jesus para saber se ele tinha mesmo ressuscitado. E isso é muito triste, principalmente para ele que conviveu com Jesus tão perto durante um bom tempo. Então nós precisamos crer, baseados de fato em quem Jesus é e naquilo que a gente já aprendeu a respeito dele. A fé é aquilo que nós esperamos, temos convicção, são coisas que nós não vemos. Nós não podemos nos basear nos nossos olhos carnais. Deixa eu ver para crer. Deixa primeiro eu ver. Se acontecer, aí sim eu vou crer que foi Deus que fez. Isso não é fé, isso é constatação. Primeiro acontece, depois você constata. A fé, ela maravilhosamente inverte essa ordem. Primeiro você crê para depois ver. Tem um versículo que eu gosto muito, que está no livro de João, capítulo 11, versículo 40. Jesus vai falar para Marta: eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Com Deus é essa a ordem que funciona. Primeiro você crê, para depois você ver. Foi assim com esses homens, é assim conosco e sempre será assim. Que você guarde essa palavra na sua vida, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas e acesse mais vezes aqui o nosso canal, se inscreva, acompanhe nossos vídeos e que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus permitir.